Bom dia, graça e paz. Iniciamos aqui mais um Café com Palavra. Seja bem-vindo. Só compartilhar com algumas pessoas aqui, rapidinho. Alguns amigos, não todos. Aqui, pronto. Ué, tem gente entrando aqui. Até o Marcos Mion tá aqui. Não, sei não. Ou sim, sei lá. Pronto. Glória a Deus. Amém? Enquanto o pessoal tá entrando aí, eu tô compartilhando aqui, rapidinho. Bom, é isso. Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos. Amém. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por este tempo aqui, por essa oportunidade que temos de ouvir a palavra de Deus, né? Eu tenho certeza que você será abençoado. Pai, eu quero te engrandecer, te bendizer, te agradecer pelo privilégio que temos de, logo pela manhã, ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz e buscar um alinhamento do alto sobre as nossas vidas. Que seja um dia preparado por Ti. Seja um dia realmente onde possamos ouvir a Tua voz e colocar em prática aquilo que o Senhor quer fazer e falar. Ajuda-nos, Espírito Santo, ajuda-nos a obedecer. Na intimidade daquilo que o Senhor quer, relacionamento conosco. Ajuda-nos, fortaleça-nos, ensina-nos. Cuida do dia de cada um aqui. Cuida, Pai, de cada família aqui representada nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, terça-feira eu falei sobre estava falando um pouco sobre o Espírito Santo, né? Da dificuldade que algumas pessoas têm, infelizmente, eu vou até mudar um pouco o discurso aqui, que algumas pessoas têm de falar do Espírito Santo, né? Algumas igrejas que acham que, alguns ministérios que acham que estão fazendo a obra completa, levando as pessoas a crer, mas não levando-os a ser cheios, a ser plenos no Espírito Santo. E ontem eu tive a oportunidade de ministrar na Cultura Real. Talvez completar isso, né? Completar essa ministração aí sobre o Espírito Santo, onde a nossa fé como dom é consequência do Espírito Santo em nós. Não se iluda, tá? Não se iluda. O Espírito Santo é a chave do sobrenatural na tua vida e através da tua vida. Então, não importa a igreja que você frequenta, o segredo é ser cheio do Espírito Santo. Bom, mas vamos voltar aqui. Se você quiser ouvir um pouquinho mais disso, procura aí a ministração de ontem e você vai entender do que nós estamos falando. Hoje eu queria falar de um texto
muito mais conhecido, ou um assunto muito mais conhecido, e que nos deparamos praticamente todos os dias, né? Vivemos todos os dias. Um texto que está em Mateus, capítulo 14, e a partir do verso 22, diz assim, fala aqui que Jesus anda sobre as águas, mas olha o que diz, logo em seguida, isso, verso 22, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas, e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Só até aí. Como eu disse, um texto bastante conhecido e de grande referência com o que nós temos vivido ultimamente. Talvez você não consiga fazer tão fácil aí a ligação do que você está vivendo, é porque ainda não lhe foi apresentado Jesus nessa situação. Você só está vivendo o vento, você só está vivendo o desespero, você só está vivendo a tempestade. Desculpa. Você só está vivendo a tempestade, você só está vivendo a loucura do dia a dia, você está só vivendo o medo. Além de viver o vento, só vive o medo. Quando lhe é apresentado Jesus na situação que você está passando, você vive coisas sobrenaturais, porém, que te desafiam. Eu atendo pessoas constantemente, sempre, e em meio a esses atendimentos, eu me deparo com pessoas que parecem que quando Jesus entra na história, o negócio fica pior. Porque, olha, eu vou falar uma coisa, já estava complicado você olhar o vento, estava complicado você olhar a dívida, estava complicado você olhar a enfermidade, estava complicado você olhar a perseguição, já estava difícil olhar para tudo isso que está acontecendo. Aí de repente vem Jesus, parece que é um plus em meio ao desespero. Parece que é um plus em meio a tudo isso. Então, quando você olha para tudo isso que você está vivendo e você está acostumado, eu quero que você preste bastante atenção nisso e faça uma comparação aí com a sua vida. Poxa, você está acostumado a dever. Você está acostumado a ser perseguido. Você já está acostumado com essa doença. Você está acostumado com o vício do seu marido. Queridos, nós estamos falando de pessoas viciadas em pornografia. Não estou falando só o vício do álcool, não, no cigarro.
Nós estamos falando de pessoas viciadas em pornografia, onde a esposa sabe e tem que aceitar. E você está acostumado com o seu filho desse jeito? Sabe o que me preocupa? É que as pessoas estão acostumadas com a tempestade que estão vivendo e estão lutando para vencer a tempestade porque estão usando desse dia a dia difícil que você está passando. Não, é assim mesmo, eu estou acostumado e vamos que vamos. Não sei se você conhece um texto de João capítulo 16, minha cachorra está me chamando aqui, que diz assim: no mundo tereis aflições. Aí a palavra de Deus completa dizendo assim: mas tenha um bom ânimo, não desanime, eu venci o mundo. É mais ou menos assim, olha, vai ser complicado, sim, os dias são maus, é meio pesado, mas olha para mim. E parece que Jesus ele tem sido mais um peso na tempestade, parece que Jesus ele está sendo mais uma complicação no meio de tudo isso que você está vivendo. E eu vou te dizer por quê. Porque Jesus ele traz a condição das coisas melhorarem. E eu quero que você entenda isso bem claro. Obrigatoriamente, não é a possibilidade das coisas melhorarem, é obrigatoriamente. Jesus traz solução, obrigatoriamente Jesus traz resposta, obrigatoriamente Jesus apresenta uma saída, obrigatoriamente. Será que você consegue assimilar isso? Você tá vivendo a dificuldade, você está vivendo a luta, você está vivendo essa aflição, e você está administrando a aflição por causa da sua experiência, porque você é acostumado a passar por dívida, você é acostumado a viver sozinho, você é acostumado com essa doença já. Vamos falar de um negócio sério e complicado. Talvez não é a realidade de todos, com certeza não é a realidade de todos, mas para quem tem uma doença autoimune, você sabia que uma doença autoimune não tem cura? Supostamente não tem cura. Então você aprende a viver com aquilo, você aprende a navegar no meio da tempestade. Você aprende que você não pode se alimentar disso, não pode fazer tal prática, ou você não pode se expor ao sol. São inúmeras doenças autoimunes. E aí você tem um decreto de que você vai viver assim, de que a situação é essa mesmo. E você já tem experiência, porque olha, está aqui a minha dieta, está aqui meu cronograma, você é administrado daquela forma. Você é acostumado a navegar nessa tempestade. Aí de repente aparece Jesus e fala assim: olha, eu tenho cura para você. Você fala assim: não, peraí, você não está entendendo. Eu estou acostumado, fique em paz. A gente transmite para Jesus uma condição de: você não tem a obrigação de me curar. Como não tem a obrigação de curar? Ele é a ressurreição e a vida. Ele não é a morte e a doença. A palavra diz que ele é a ressurreição e a vida. Como assim ele não tem obrigação? De fato, ele não tem obrigação. É que ele é cura. Você passou a vida inteira endividado. Você passou a vida inteira pagando a parcela, atrasando a parcela, pagando juros, entrando no cheque especial. E aí de repente aparece Jesus e fala assim: viu, eu tenho prosperidade para você, eu tenho algo novo,
Você precisa caminhar em algo novo. E, não, Jesus, veja bem, eu estou acostumado. Não, eu vou trabalhar, eu vou fazer. Jesus, não! Eu quero te prosperar. Eu quero que você entre numa condição diferente dessa que você está vivendo. Vamos mover em algo novo. E aí nós temos medo quando Jesus entra na história. Quando Jesus aparece em meio à aflição, porque a Bíblia diz que no mundo você terá aflição, mas tenha bom ânimo. Estou aqui. Jesus fala assim, viu? No mundo tereis aflições, mas eu estou aqui. Deixa eu te falar uma coisa. É maluco você, o que os discípulos passaram aqui, quando olharam para Jesus, quando viram Jesus, tiveram medo. Porque a gente sabe administrar a onda, a gente sabe administrar a tempestade, a gente sabe, eu já compartilhei algumas vezes aqui com vocês, algumas experiências, muitos anos eu velejei, e tem algumas, no começo eu era muito ingênuo no mar, mas a gente vai pegando algumas práticas de como cortar o vento, de como cortar uma onda, de como enfrentar. Nunca enfrentei uma tempestade tão grande, mas como enfrentar uma chuva em alto mar. A gente pega algumas experiências. O problema é que você está com algumas experiências naquilo que você está sofrendo, naquilo que você está passando. Você tem algumas experiências que Jesus está falando assim, viu? Deixa eu entrar no meio dessa dificuldade, deixa eu entrar no meio dessa dor, deixa eu entrar no meio dessa luta, deixa eu entrar no meio dessa aflição e me apresentar. Não desista, eu estou aqui. João capítulo 16, tenham bom ânimo, não desistam, eu estou aqui. Não desista. Olha para mim. Aqueles discípulos, quando olharam para Jesus, tiveram medo, porque acharam até que era um fantasma. E é mais ou menos assim, caramba, a gente está enfrentando tanta coisa, ainda tem um fantasma para atormentar a gente. Ô louco, a gente está passando por cada uma. E ainda, agora, ei, Jesus está te dizendo, sou eu. Poxa, minha dívida é tão grande e agora ainda vou passar essa situação. Jesus está falando, sou eu. Não, faz tanto tempo que eu sofro com essa enfermidade. Olha, meu marido nesse vício, minha esposa nesse vício. Que não é só homem que tem vício de pornografia. Mulher também tem. Eu atendo situações que vocês não acreditam. Não é só homem que tem vício no álcool. Mulher também tem. Não é só homem que tem vício de cigarro. Não é só homem que tem vício no jogo. Jogo. Que perde dinheiro. Que compromete. Não é só o homem, não. Tem muita mulher que vive isso. Então você já está acostumado. Você que já está administrando essa enfermidade, administrando esse vício, administrando essa doença, essa dívida. Para. Jesus está entrando no meio desse negócio e falando assim, viu? Eu estou aqui. O processo não é imediato. Pedro olhou e falou assim, rapaz, se é mesmo o Senhor, manda-me ir ao teu encontro. Sabe? Embora você tenha dificuldade de assimilar Jesus na sua dor, de assimilar Jesus na sua dívida, embora você tenha dificuldade de assimilar Jesus no seu sofrimento, de assimilar Jesus na dificuldade, na aflição, embora você tenha dificuldade de assimilar Jesus, Ele está à nossa disposição. Ele está à nossa disposição. Ele te diz nesta manhã, você não precisa continuar com isso. Você não precisa continuar assim. Você não precisa administrar problema. Você não precisa administrar dor e enfermidade. Você não precisa administrar perseguição.
Você não precisa administrar essa humilhação que você está sofrendo, não precisa. Jesus está aí para resolver isso. Jesus está aí para dizer que Ele é mais forte que a onda, Ele é mais forte que a tempestade, Ele é mais forte que a sua dor, Ele é mais forte que a sua enfermidade, Ele é mais forte e maior que a sua dívida. Não tenha medo. Não tenha medo. E quando Pedro fala assim, mande-me, ou melhor, me manda, dá uma ordem, traz uma palavra, manda-me ir ao teu encontro. Se é o Senhor, faça isso. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, e ele falou assim, pastor, a palavra de Deus pede que a gente o coloque à prova, mas eu não tenho coragem, né? A palavra de Deus diz, fazei prova de mim, e faça prova de mim. É Ele que está mandando. Você é dizimista? Então faça a prova do Senhor. Não tem nada de errado aconteceu com Pedro aqui. Os discípulos olharam, ficaram com medo e gritaram. A palavra de Deus diz aqui que eles gritaram de medo, né? Olha aqui, ó. Ficaram aterrorizados e gritaram de medo, verso 26. Gritaram de medo. Entraram em desespero. Como se não bastasse isso que eu estou passando, agora me aparece um fantasma. Como se não bastasse essa dor, essa dificuldade, essa ansiedade, essa preocupação, essa depressão, essa dívida, esse vício, essa guerra, essa perseguição. Agora me aparece um fantasma. Eles gritaram de medo. E Jesus falou assim, ei, como eu disse ontem, né, com a minha neta, com a Bia, aquieta teu coraçãozinho. Coragem, sou eu. Não tenha medo. Jesus, ele está aparecendo na sua história. Eu quero te dizer uma coisa. Eu, pessoalmente, não sei o que você está passando. Não importa quantas pessoas estão assistindo aqui. Eu compartilhei com algumas. Peço que você compartilhe com outras. Eu sou péssimo para isso. Para falar para você curtir, para você compartilhar, né? Eu sou péssimo para isso. Mas se você ama e sabe de alguma dificuldade que alguém está vivendo, compartilhe com ele este devocional depois. Jesus está aparecendo para você, Jesus está aparecendo para as pessoas que estão falando assim, viu, não tenha medo, eu estou aqui. Eu quero que você ouça Jesus te dizer nesta manhã, eu quero que você esteja atento à voz do Senhor te dizendo nesta manhã, ou não importa a hora que você está assistindo. Em meio à dor, em meio à enfermidade, em meio à dívida, em meio à perseguição, em meio à luta, à guerra, à dificuldade que você está vivendo, ouça o Senhor te dizer, eu estou aqui, não tenha medo. Não é um fantasma. Eu sou mais forte que a sua enfermidade. Eu sou mais forte que a sua dívida. Eu sou maior que a sua dor. Eu sou melhor do que toda essa injustiça que você está sofrendo. Eu sou mais poderoso do que toda essa mentira, toda essa acusação, toda essa condenação, todo esse decreto. Eu venço a onda, a tempestade, eu venço o vento, eu sou mais forte que isso. Eu não sei o que você está passando, mas Jesus sabe o que você está passando. Eu pessoalmente não posso chegar até a sua casa, até o seu casamento, até a sua empresa, até a sua saúde, eu não posso encarar isso, mas Jesus está encarando agora isso. E Ele está falando para você, não tenha medo, sou eu. Não tenha medo, aquiete o teu coração, sou eu. Você acha que você entende de dívida e administra a dívida? Você acha que você entende de enfermidade e administra a enfermidade? Administra a dieta, administra o vício, administra toda essa eu preciso dizer isso, essa desgraça
que você vive na sua vida, ou na sua família, ou na sua empresa, ou no seu emprego, você administra isso e o Senhor está aparecendo para você e falando assim: ei, para, eu sou maior que tudo isso, não tenha medo, sou eu. Seja como Pedro, seja ousado e fala assim: então manda-me ir ao teu encontro. E sabe o que Jesus fala para Pedro? Vem. Sabe qual é o desafio de Pedro? Qual é a prova de Pedro? Mande-me ir ao teu encontro sobre as águas. E completando um pouquinho aquilo que eu falei esses dias, Pedro, ele é tomado pela palavra de Jesus, ele é tomado pelo Espírito de Deus. Porque a nossa carne, põe uma coisa na sua cabeça, a nossa carne não flutua na água. A nossa carne, ela não tem poder de andar sobre as águas. Não tem. As nossas fragilidades não têm poder de vencer a física. Nós falamos, eu não quero atrapalhar a sua cabeça aqui com mais coisa, mas a água, ela tem um negócio em cima, uma camada em cima que chama tensão superficial, e ela é muito sensível. Ela consegue segurar ali uma folha, até uma agulha, ela consegue segurar algumas coisas na tensão superficial, e a agitação quebra a tensão superficial. E meu irmão, ali era onda, era vento, era tempestade, era medo, era o peso de Pedro. E ele falou assim: mande-me ir ao teu encontro sobre as águas. Quando que você vai se posicionar desse jeito? Quando que você vai entrar nessa condição de olhar para Jesus e parar de gritar de medo, parar de, me permita dizer, parar de graça, parar de frescura? Quando que você vai olhar para Jesus e vai falar assim: é o Senhor, então me chama ao teu encontro, eu quero andar sobre as águas, eu quero caminhar sobre as águas. É o Senhor, então me carrega nisso. Eu não aguento mais administrar dívida, eu não aguento mais administrar doença, eu não aguento mais administrar perseguição, eu não aguento mais aceitar essa condição. Manda-me ir ao teu encontro, eu preciso romper em alguma coisa. Quando que você vai olhar para Jesus e parar de graça, de que, mais essa agora? Agora vem esse pastor aí dizendo que eu tenho que crer. Agora vem esse pastor aí dizendo que Jesus quer trazer uma solução para mim. Agora vem esse pastor aí dizer que Jesus está preocupado comigo. Jesus está à minha disposição para fazer um milagre. De que Jesus é mais forte que a minha dor, mais forte que a minha doença, mais forte que a minha dívida, que a minha tempestade, que o meu vício, que a minha luta. Agora vem esse pastor aí dizendo que eu não preciso passar por isso sozinho, que tem Jesus sim. Tem Jesus sim. E por mais experiência que você tenha com a onda, por mais experiência que você tenha com a tempestade, por mais experiência que você tenha com o vento, por mais confortável que você se sinta aí com essa administração dessa desgraça que você vive, Jesus está aparecendo para você e está falando assim: viu, não tenha medo, eu estou aqui. Eu estou aqui, olha para mim, não tenha medo. Você não precisa administrar tudo isso, eu estou aqui. Vem, sai fora desse barco aí. Pisa na água, olha para mim. Eu vou dar uma pausa aqui. Talvez a gente volte a falar sobre isso um dia. Às vezes eu prometo que eu vou continuar, mas eu preciso parar por aqui. Pedro saiu do barco. Dos discípulos que estavam ali, Pedro pisou na água. A palavra de Deus diz que Pedro andou sobre as águas. O Espírito de Deus toma Pedro ali. Precisamos de ousadia. E ele toma Pedro e ele anda sobre as águas.
E o Senhor fala assim: olha, existe algo sobrenatural que vence a tempestade. Existe algo sobrenatural que vence a onda. Existe algo sobrenatural que vence o vento. Irmão, talvez você não tenha passado literalmente por isso que Pedro e os discípulos passaram de um barco no mar, na tempestade. É uma preocupação com leme, é uma preocupação com corda, é uma preocupação com vela, é uma preocupação com, às vezes, com remo que você tem que... É uma preocupação com as coisas, é uma preocupação com técnicas, é uma preocupação de abaixa, levanta, senta, segura, puxa a corda, segura o leme. É esforço, é tensão, e é assim que você vive com essa sua dificuldade. É notificação do banco, os celeiros que estão esvaziando, é a conta que está chegando, é a dor, é a humilhação, é o remédio, é como é que chama? É o efeito colateral do remédio, o vício, e você está lá, num desgaste, segura a corda, segura no leme, puxa a vela, estende a lona, e faz, e pega o remo, e abaixa, e põe o corpo para fora, e você tentando administrar tudo isso. O Senhor fala assim: bom, vamos fazer o seguinte, o que eu tenho é o sobrenatural, sai do barco, então vem, para provar que eu estou aqui, pisa fora do barco. Será que você está preparado para essa ousadia de parar de administrar tudo isso e ir ao encontro de Jesus em meio à sua dor, em meio a essa dificuldade? Jesus vai resolver. Ele vai te segurar. A palavra dele vai te sustentar. Eu quero encerrar com essa frase: se porventura, que é normal. Eu já vivi isso e já falei. Você que me conhece sabe. Se tiver que afundar, eu quero afundar perto de Jesus. Nem que eu tome uma bronca. Mas se porventura, no meio de tudo isso, olhando para Jesus, você andar e de repente você afundar, Ele vai te segurar. Ele vai te sustentar. Clame, clame e Ele vai te ajudar. Ele te ama. Jesus te ama. Amém? Desculpa passar o tempo aí, mas eu tenho mais coisa, teria muito mais coisa para falar. Quem me conhece sabe. Mas assim, compartilhe com outras pessoas que você sabe que está passando por alguma dor. E apresente Jesus para ela. Não é mais uma estratégia, não é mais uma tentativa, não é mais uma oportunidade, não é a oportunidade, é a estratégia, é a resposta. Jesus é a solução. Jesus é a solução. Amém? Vamos orar? Pai, eu agradeço por esta palavra. Obrigado por nos trazer o conforto da Tua presença. Muitos têm medo, assustam, até desanimam, achando que, poxa, mais essa ainda. E agora eu ainda tenho que acreditar que é Jesus, e é de fato o Senhor que está nos dando a oportunidade de ver algo novo e algo sobrenatural. Ajuda-nos a crer. Como aquele pai que cita na palavra. Nós cremos, mas ajuda na nossa incredulidade. Precisamos tanto de Ti. Precisamos tanto de Ti. As pessoas estão acostumadas a administrar problemas. Nós precisamos de Ti. Entra na história de cada um. Dê a chance, a oportunidade de moverem no sobrenatural. Ajuda-nos. Ajuda-nos. Os dias são maus, mas o que o Senhor vem trazer paz ao nosso coração. Obrigado por esta manhã, Pai.
esteja cuidando desse dia, esteja alinhando o nosso coração ao teu coração em tudo que nós vamos fazer. Não queremos administrar problemas, queremos olhar para ti e que o teu Espírito em nós nos faça também vencer a onda, o vento, a tempestade, vencer a água em ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amo vocês, tenham um excelente dia. Que Deus te abençoe, te capacite e seja revelado ao teu coração. Hoje, tenha um dia de vitória. Ele está contigo. Em nome de Jesus.